Questão número 6 da prova de 2025/2 da EMESCAN, vamos lá. Por que meninas de 6 anos na Índia estão com o corpo de adolescente e menstruando? Quando a filha de 6 anos de Archana começou a parecer mais velha do que sua idade, ela decidiu levá-la ao médico. Quando Archana trouxe a filha, depois de examiná-la, descobrimos que ela apresentava todos os sintomas de puberdade. O que a gente tem que lembrar quando falar de puberdade? Número 1. A puberdade, tanto no homem quanto na mulher, vai começar a liberar sinais químicos que vai fazer você menstruar, ou no caso do homem, produzir espermatozoide. Então a gente tem que pensar o seguinte: a puberdade estimula o hipotálamo, tanto de meninos e meninas, a liberar um hormônio que a gente chama de NRH, hormônio regulador de gonadotrofina. Ele vai estimular a adenohipófise a produzir hormônios que a gente considera como hormônios que estimulam a transição da fase de menino para mulher. Então, no caso da mulher, a adenohipófise vai liberar o FSH vai estimular o folículo de Graafi, o folículo de Graafi vai produzir estrógeno, o estrógeno ele vai espessar o endométrio e, ao mesmo tempo, esse estrógeno ele vai fazer o processo de, por feedback, a sua alta concentração vai inibir o FSH vai estimular a alta de LH. Aí o que o LH vai fazer? Duas coisas. Ele pega aquele folículo desenvolvido e ele rompe o folículo. Na hora que ele rompe o folículo, ele vai formar uma estrutura chamada de corpo lúteo, que vai fazer o processo de ovocitação, que é o que a gente chama de ovulação, mas é ovocitação porque libera o ovócito secundário. Se esse ovócito secundário acontecer a fecundação, ele vai se associar com o espermatozoide, enfim, vai formar o zigoto vai se desenvolver no embrião e o embrião ele vai penetrar no endométrio, que vai estar espesso. Nesse ciclo do lado de cá, você teve a gravidez. Mas se por algum acaso esse corpo lúteo, que ele começa a produzir depois do rompimento, tanto estrógeno quanto progesterona, e se não acontecer a gestação, esse estrógeno e progesterona não vai conseguir ser mantido, vai se diminuir a concentração deles. Quando diminui a concentração dele, você menstrua, e a menstruação vai levar a um estímulo novamente da adenopófise para recomeçar o ciclo. Lá de cá você ficou menstruada. Então, essas meninas já começam a ficar aptas para ter um filho e, ao mesmo tempo, elas já começam também a ter esse ciclo ovulatório. O corpo lúteo aqui, ele vai ficar produzindo estrógeno e progesterona o tempo inteiro, tá, galera? Ele só vai ficar ativo se durante a gravidez o embrião estimular um hormônio que eu chamo de HCG, que vai estimular o corpo lúteo a ficar produzindo estrógeno e progesterona sempre. Se você não fica grávida e você não tem o HCG, você não vai ter quem mantém estrógeno e progesterona alto, porque o corpo lúteo vai regredir. E aí, se você regride o corpo lúteo, você vai ter uma queda de estrógeno e progesterona. Garud afirma que os níveis hormonais da menina estavam muito elevados do que o normal para sua idade, e pode haver muitas razões para isso. A Shana me contou que tem 2 recipientes de pesticidas de 5 quilos guardados em casa, e que sua filha fica brincando com eles. Então, esse pode ser um dos principais motivos para a alteração hormonal da menina. Existem várias coisas que podem fazer a alteração hormonal. Então, essa alteração hormonal pode estar associado com produtos químicos, com produtos de beleza. Então, a alteração hormonal pode ser produtos químicos, produtos de beleza, que aí é um tipo de produto químico, mas enfim. E você pode ter também o que nós chamamos de bisfenol. Bisfenol é uma substância que é muito parecida com o estrogênio. Ela é liberada quando você aquece plástico, por isso que tem a recomendação de não tomar nada em copos de plástico. Eu quero que vocês notem, quando você está falando de ciclo menstrual, estrógeno a menina tem antes de você menstruar ou antes de alguns hormônios. Mas qual que é o hormônio que aparece só depois desse ciclo? Progesterona. Então, toda vez que estiver falando de ciclo, de puberdade, blá, 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 essas coisas, a gente vai ter que sempre pensar na progesterona ou no estrógeno. Vamos ver aqui. Qual é o hormônio que muda as nossas características? Qual que é o hormônio que a gente não tem? Que quando a gente começa a ficar menstruada, começa a dar um inchaço no peito, a dor de barriga, enfim. Geralmente a progesterona, que é aquele que só aparece depois que você começa o primeiro ciclo, um hormônio que a gente não está acostumado como mulher. Aí tá falando assim, a progesterona, sendo a alta concentração induzida pela adrenal, não é a adrenal, que por sua vez é estimulada pela hipófise. Quem produz progesterona é o corpo lúteo. O estrógeno, responsável pelas características da puberdade precoce, presente na menina de 6 anos, e produzido pelo útero. Não é o estrógeno, mas o estrógeno não é produzido pelo útero. Ele é produzido pelo folículo ovariano. Se o nome é folículo ovariano, significa que ele fica no ovário. A progesterona, cuja produção é induzida pelo hormônio luteinizante liberado pelo hipotálamo. Foi isso que a gente falou, ó. Você fala do luteinizante, o LH, estimula o corpo lúteo a produzir progesterona.
Então a gente já achou nossa alternativa, a letra C. Ao estrógeno produzido pelos ovários a partir do estímulo do FSH. O estrógeno ele é produzido pelos ovários, pela parte do folículo ovariano, a partir do FSH, mas não é ele que faz a alteração das nossas características. O que faz a gente entrar na fase secretora, que muda, inchaço, essas coisas, é a questão da progesterona.